Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu irei fazer uma explicação sobre os sistemas de tração e suprimento auxiliar de energia do trem. Esse vídeo ele vai ser mais focado em sistema realmente do trem metropolitano padrão São Paulo. Só que algumas coisas vão servir para trens de metrô e de outras regiões também. O princípio básico do porquê o sistema de extração, o que que ele faz, o seu princípio básico vai continuar o mesmo, e o sistema auxiliar de energia, o princípio base vai ser o mesmo. E vou começar a explicação falando um pouco de conceitos de elétrica. Considerando que parte do público aqui do canal não tem o conhecimento de elétrica e tal, eu decidi, para até o melhor entendimento desse vídeo, explicar um pouco sobre elétrica básica. É realmente uma base. E começaremos com o que é tensão elétrica. A tensão elétrica é basicamente a diferença de potencial, uma DDP, entre dois pontos, duas pontas de um condutor, por exemplo. E basicamente, de um lado vai ter mais carga que outro. Esse lado que tem mais carga, ele está mais carregado eletricamente do que o outro que tem menos carga. Alguns falam que um lado é positivo por ter menos carga e outro é negativo. É que, no caso, a carga são elétrons. Elétrons é uma carga negativa. A eletricidade já não tem a parte positiva se movendo. A parte positiva do átomo, ela permanece no núcleo do átomo, não mexe naquilo. Ela, basicamente, a eletricidade é o movimento de elétrons. Então, um ponto tem mais elétrons e outro ponto tem menos elétrons. E justamente essa diferença entre cargas gera uma força que vai movimentar esses elétrons. Então, essa força que chamamos de tensão. Então, basicamente, a tensão é essa diferença de cargas elétricas entre dois pontos, e por ter essa diferença, gera-se uma força que vai movimentar esses elétrons. E a tensão elétrica é medida em volts, simbolizada pela letra V. Nosso próximo conceito é corrente elétrica. Basicamente, a corrente elétrica nós podemos classificar como um movimento ordenado de elétrons em um material condutor. E esse fluxo de elétrons acontece quando existe uma diferença de potencial entre dois pontos do condutor. Ou seja, relembrando aquilo que eu falei agora há pouco de tensão elétrica, quando você tem diferença de potencial entre dois pontos, um ponto com mais carga e outro ponto com menos carga, tem a força que, que gera o movimento desses elétrons de um lado para o outro. Esse movimento de elétrons é a corrente elétrica. Então, conforme os elétrons se movimentam, gera corrente elétrica, como está nessa primeira linha. Podemos classificar a corrente elétrica como o movimento ordenado dos elétrons de material condutor. Então, esse movimento gerado pela tensão é a corrente elétrica. Nós podemos ter tensão sem corrente elétrica. Por exemplo, em um circuito que está aberto, ou seja, não há conexão entre positivo e negativo, por exemplo, não vai ter corrente elétrica, porque os elétrons não vão conseguir passar do ponto mais carregado para o ponto menos carregado. Ou seja, você vai ter a tensão elétrica existindo ali. De um lado, vai ter essa diferença de pontos, um ponto com mais carga e outro com menos carga, essa diferença de potencial, mas não vai ter circulação de elétrons. Então você tem a tensão, mas não tem a corrente. Só que para ter a corrente, você precisa ter a tensão. Então, a corrente ela existe somente com a tensão, não existe corrente sem tensão, mas existe tensão sem corrente. E a corrente é medida em ampere, simbolizada pela letra A. E o nosso próximo conceito de elétrica é a diferença entre tensão contínua, simbolizada pela abreviatura VCC, e tensão alternada, simbolizada pela abreviatura VCA.
que também podemos chamar de corrente contínua ou corrente alternada. E na corrente alternada, na corrente contínua, começando pela contínua, nós temos dois polos bem definidos. De um lado, você sempre vai ter um polo positivo, e do outro lado, você sempre vai ter um polo negativo. Nós vemos muito isso em circuitos de bateria, fios de LED, circuitozinho de LED e tal. Então, de um lado, você sempre tem um polo positivo e do outro sempre um polo negativo. Corrente contínua basicamente te encontra nesses elementos que eu falei. Bateria, circuitos eletrônicos, por exemplo, celular e tal. É, lâmpadas de LED, aqueles LEDzinhos. E a corrente alternada, ela é o oposto. Ela varia entre positivo e negativo. Por isso tem esse nome alternada. Os polos se alternam. Então, em um mesmo fio, uma mesma fase, nós temos sempre alternância entre positivo e negativo, positivo e negativo. Então, não temos dois polos definidos. Corrente alternada, nós encontramos em casa, as nossas tomadas, circuito de iluminação de casa, é tudo em corrente alternada. Então, basicamente, essa é a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Na ferrovia, nós usamos as duas correntes. No sistema de tração e tal, é mais comum aqui no Brasil utilizar a corrente contínua. Só que, por exemplo, no aeromóvel, que faz o transporte ali da estação da CPTM, antiga CPTM que operava, né, agora é Trivia, na linha 13 já, do aeroporto de Guarulhos para o próprio aeroporto de Guarulhos, os terminais, o trenzinho que faz esse percurso, o aeromóvel, ele é movido por tração alternada. Mas no mundo, aí fora, nós temos sistemas de trens que são movidos a corrente alternada direto da catenária ali, sabe? Ou terceiro trilho. Mas aqui no Brasil, realmente, nós encontramos mais corrente contínua. E agora, explicando a frequência elétrica. Basicamente, a frequência elétrica que só existe na tensão alternada é o número de ciclos completos de oscilação que uma corrente alternada realiza em um segundo. Então, isso aqui, essa senoide, quantas vezes ela realizar esse movimento de subida, descida e subida de novo, essa senoide aqui, em um segundo é a frequência elétrica. Então, vamos supor que aqui tem um segundo. Ela realiza esse movimento de subida, descida e subida de novo para zero. Ela fez um ciclo. Ela sobe de novo, desce, depois sobe aqui, zerou. Dois ciclos. Depois sai do zero. Um positivo, zero, um negativo, zero de novo. Três ciclos. Vamos supor que aqui tem um segundo. Nesse segundo gráfico aqui tem um segundo. Quer dizer que ela fez três ciclos em um segundo. E esses ciclos são medidos em hertz. Então, 3 ciclos por segundo, 3 hertz. Só que 3 hertz é uma frequência muito baixa. Por exemplo, a tela do seu celular, ele atualiza os celulares mais básicos, atualmente, né? Antigamente era o padrão geral. Atualiza 60 vezes por segundo a sua tela, 60 Hz. Esse Hertz da atualização da tela vem justamente da atualização por segundo. Então, uma tela de 90 Hz atualiza 90 vezes por segundo e tal. A nossa frequência nominal da nossa rede elétrica no Brasil é 60 Hz. Então, a cada segundo, nós temos 60 ciclos desses. Em outros países, Europa, Paraguai, China e tal, a frequência nominal deles é 50 Hz. No Brasil é 60. No Brasil e em outros países, claro, a gente não é o único que tem 60 Hz como padrão. E também, esses ciclos por segundo vão determinar também a velocidade que o motor irá girar. Então, em países com 50 Hz na rede elétrica, por exemplo, os motores que são ligados direto na rede e tal,
ou com sistemas de acionamento que não controlam a frequência, eles vão girar menos ou mais devagar, no caso, do que motores ligados em 60 Hz. Então, quanto maior a frequência, mais rápido seu motor gira, basicamente. Isso a gente vai. Tô explicando isso porque vai ter tudo a ver com o sistema de tração moderno nosso. E saindo agora dos conceitos de elétrica, eu vou dar um geralzão sobre como é nossos trens aqui, como nossos trens aqui em São Paulo, nossos trens metropolitanos, trens urbanos, eles são montados, digamos assim, nossas composições, como elas são formadas. Basicamente, aqui em São Paulo, nós temos composições padronizadas, em 8 carros para todas as linhas. A CPTM, ela pegou as linhas de São Paulo com diferentes padrões. Na 89 você tinha 12 carros, 12 na 8, 6 na 9. Tinha linhas operando com 4, linhas operando com 8 já, e linhas operando com 6. A CPTM basicamente ela pegou tudo e padronizou com 8 carros. Nesses 8 carros, nós temos aqui na legenda MC carro motor com cabine, que ficam nas pontas, exceto frota 7000 e frota 7500, que os carros motores do meio, simbolizadas pelo M aqui, também tem cabine. Então são cabine, carro normal, cabine, cabine, carro normal, cabine. Então são duas TUEs juntas para formar 8 carros. E esse R aqui é de reboque. Então basicamente nós temos um carro motorizado com cabine, carro reboque 1, carro reboque 2 não tem motor. Então eles são puxados ou empurrados apenas. E eles não têm tração própria. Carro motor cabinado tem, carro motor normal tem tração própria. Vocês percebem que aqui é espelhado? Basicamente nós temos MC, R1, R2, M. Aí volta de novo. M, R2, R1, MC. Basicamente nós dividimos aqui no meio entre esses dois M's, é espelhado. Isso acontece porque aqui nós consideramos que são duas TOEs separadas, duas semicomposições que formam uma composição completa. E agora, falando realmente sobre sistema de tração e sistema de suprimento auxiliar de energia. A legenda aqui VVVF é o inversor de frequência de tração. São os inversores que vão pegar a tensão da rede e alimentar os motores de tração. CVS vai ser o conversor ou inversor auxiliar. Por que conversor e inversor? Ele basicamente vai fazer a função de um inversor, só que aqui em São Paulo a gente chama de conversor auxiliar. E sistemas de metrô, por exemplo, o Metrô Rio, eu sei que o Metrô Rio ele chama de inversor direto. Então tem inversor de tração e inversor auxiliar. É que aqui em São Paulo a gente coloca o sinônimo conversor. Enfim, e esse desenho que eu tentei fazer é o pantógrafo. Ele simboliza o pantógrafo. Basicamente, nesse desenho aqui que nós temos do nosso trem, os pantógrafos eles ficam nos carros R1. Eles que vão receber a alimentação da catenária, da rede aérea. E nos carros motor cabine e motor, nós temos os inversores. E nos carros reboques, nós teremos os conversores auxiliares, os CVS. Aqui nós chamamos de CVS, em São Paulo. Tem outros lugares que chamam de CIV, no Rio de Janeiro tem um chamado APU, que é um pouco diferente do CVS, só que ele cumpre a mesma função de alimentar os periféricos. Mas enfim, a gente vai entender isso mais pra frente. Esse é um diagrama geralzão de tudo. Então, como eu falei, aqui nós temos os 3.000 volts da catenária. Ah, lembrando, a tensão padrão de catenária de São Paulo é 3.000 volts. Sistemas de metrô 4, 5 e 6 laranja, catenária 1.500 volts.
Eh, eu sei que alguns outros sistemas também é 3.000 volts, como o metrô de Belo Horizonte, se eu não me engano. Rio de Janeiro também é 3.000 volts. Enfim, pode variar de região para região, mas fica nessa faixa de 3.000, 1.500 e 750 volts, no caso de metrô com terceiro trilho. Metrôs com terceiro trilho geralmente é 7.000 não, 750 volts. Tudo tensão contínua. Então, basicamente, nós temos os 3.000 volts que chegam pelo pantógrafo. O pantógrafo coleta esses 3.000 volts. Aqui, paralelo ao pantógrafo, nós temos um sistema chamado para-raios. Só que esse sistema, parece, por mais que ele seja chamado de para-raios, ele tem uma função maior. Ele serve como dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Aí por que tem esse nome para-raio? Porque quando cai um raio na rede, ele cria um surto elétrico na rede. Então, tem um surto, um pico grande de tensão. E quando tem esse pico de tensão, seja causado por um raio, outro tipo de causa externa e tal, essa energia excedente é desviada para esse para-raio que aterra o excedente. E, enfim, esse sistema só atua em casos realmente de surtos de energia. Em dias normais, essa energia vem e vai direto para a caixa de alta tensão, que é onde fica a DJ, que eu vou explicar mais para frente, e outros sistemas de proteção. E também onde é feito o aterramento da composição. E daqui sai é dividido, né? Parte da energia dos 3.000 volts vai para o conversor auxiliar e parte vai para o sistema de tração. Que basicamente no sistema de tração nós temos o conversor de tração, inversor de tração, que vai alimentar os 4 motores e também vai realizar a frenagem eletrodinâmica. Mas nós vamos conhecer mais primeiro sobre o sistema de tração, depois eu vou falar mais sobre o sistema de suprimento auxiliar de energia. E contextualizando o sistema de tração, o sistema de tração ele abrange todo o sistema de alta tensão e controle responsável por tracionar o trem, além também do controle da frenagem eletrodinâmica. E os principais elementos desse sistema são os inversores de frequência e os motores de tração. E o que é um inversor de frequência afinal? O inversor de frequência é um equipamento eletrônico que tem como objetivo controlar o acionamento, a velocidade e o desligamento de motores elétricos através do controle da tensão e frequência elétrica. Os inversores de tração, antes da existência deles, nós tínhamos outros sistemas de tração no trem. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre os tipos de sistemas de controle de tração que nós tínhamos antigamente. Vou estar deixando no card aqui e também na descrição do vídeo. Basicamente, qual foi a inovação do inversor de tração? Quando você aciona o motor diretamente na rede elétrica, para esse motor sair da inércia, é necessário muita corrente. E isso gera um pico de corrente inicial que, conforme o motor se movimenta, aí ele tira esse motor da inércia, né? Não é necessário mais tanta corrente, ele volta para sua corrente nominal. Então tem um pico muito grande de tensão de corrente quando você quer acionar o motor. Conforme ele vai controlando a tensão de acionamento do motor e a frequência elétrica é, aumentando gradativamente a velocidade do motor, ele consegue contornar esse pico de corrente. Então o pico é muito pequeno. Ele consegue diminuir bastante esse pico. E por isso ele é muito utilizado na indústria, na ferrovia também. E na ferrovia também porque é uma forma muito boa de controlar a velocidade do trem. E a diferença entre inversor na indústria e na nossa ferrovia. Nossa ferrovia no Brasil aqui, como eu falei, né? Boa parte dela é em corrente corrente contínua. Enquanto na indústria, eles são conectados à rede, a rede é corrente alternada. Então, basicamente, o inversor da indústria, ele recebe essa corrente alternada, simbolizada por esse ícone aqui. Esse é o símbolo de corrente alternada. E ele pega essa corrente alternada, converte para contínua
e depois converte de novo para corrente alternada. Na ferrovia, como nossa corrente já é contínua, ele basicamente pega a corrente contínua e converte para alternada. Então ele só converte uma vez, enquanto que na indústria ele converte duas vezes. Essa é basicamente a diferença de um inversor na indústria e um inversor na ferrovia. E agora falaremos sobre PWM, que é a modulação por largura de pulso, que é a forma como os inversores convertem a tensão contínua em alternada. Nos inversores temos componentes eletrônicos de potência chamados IGBTs, que traduzindo são transistor bipolar de porta isolada. Esses IGBTs funcionam basicamente como... Eles fazem chaveamentos de sinais dessa corrente contínua. E basicamente, nesses sinais, eles controlam, eles basicamente, como eu posso falar? Vou falar explicando na imagem. Tá vendo essa parte vermelha? Esse desenho vermelho? Notem que ele começa fino, depois vai aumentando e tal, chega no pico aqui, ele fica bastante tempo, depois volta a diminuir. Basicamente, ele forma a senoide da corrente alternada, controlando o tempo que um sinal de corrente contínua fica. Então, se ele vai dando pulsos. Dá um pulso de corrente contínua pequeno, depois dá um pulso maior, dá um maior por mais tempo, lembrando que essa linha aqui é de tempo. Então, conforme ele vai dando esses pulsos por mais tempo ou menos tempo, ele simula a senoide. E ele dá os pulsos positivos, depois zera e começa a dar os pulsos negativos. E faz o mesmo esquema. Ele dá pequenos pulsos, vai aumentando, dá um pulso mais largo e depois vai diminuindo a largura desse pulso. Por isso, modulação por largura de pulso. Que inclusive tem um vídeo. Eu vou deixar esse vídeo no card se eu conseguir. Que também. Vou deixar um print do canal aqui. Que é um canal muito legal do YouTube. Que o rapaz ele faz o inversor em casa e mostra no osciloscópio. O osciloscópio é equipamento de medição, equipamento de usado por profissionais da elétrica, que ele mostra essa senoide. Recomendo que vocês vejam, é muito interessante. Mostra o som certinho do inversor e também a senoide se formando e tal. E a senoide, no caso, vocês vão perceber no vídeo dele que essa senoide, ela não é 100% lisinha assim como é no sistema de corrente alternada pura. O PWM, a senoide fica meio quadradinha e enfim, vai se ajustando, ficando mais ou menos lisinha assim, mas ela não fica 100% fidedigna, digamos assim.
Basicamente, esse é o PWM, essa é a forma como o inversor ele converte a a tensão contínua em alternada. E o som de tração, que eu falei, né, o som do inversor, o som de tração dos trens, que nós escutamos quando eles estão freando, acelerando e tal, é gerado pelo inversor. Esse som, na verdade, é gerado no inversor pela alteração da frequência elétrica. Então, conforme você vai variando essa frequência, vai gerando esse som. E eu trouxe aqui para vocês uma tabela que informa as características de um inversor de frequência que existe mesmo em um trem. É da série 7000, 7500 e 8000, que é da fabricante Mitsubishi Electric. Essa primeira linha é o tipo do inversor, MAP 264, enfim, é o modelo do inversor que a Mitsubishi usa. Fabricante Mitsubishi Electric. O método de controle do inversor é aquele que eu acabei de explicar para vocês, inversor PWM, de fonte de tensão. A alimentação dele é 3000 volts, corrente contínua, e a tensão de saída do inversor e frequência de saída, elas são alternadas. Elas Lembra que eu falei, o inversor de tração ele controla a tensão e a frequência elétrica. Ele controla o motor justamente por essas duas grandezas. Então a tensão de saída do inversor, ela varia de 0 a 2250 volts corrente contínua e a frequência de saída varia de 0 a 137 Hz. E a capacidade de controle dele, ele controla 4 motores e cada motor recebe 260 kW, 260 mil watts de potência. Como são 4 motores, 260 vezes 4 é 1040 kW, ou megawatts, ou 1.040.000 watts de potência. Lembra que a nossa frequência nominal da rede é 60 Hz, né? Nossa rede nominal aqui de casa e tal. Aí você vê o tanto de frequência que o inversor consegue gerar mais, né? A frequência maior que o inversor consegue gerar para o motor realmente girar mais rápido e ter mais velocidade e tal. Essas últimas características aqui, comprimento, altura, largura, peso, a gente não vai se aprofundar nisso, né? Não é interessante pro vídeo. E aqui trouxe um esquema, um fluxograma de como funciona basicamente, né, a sequência do sistema de tração. Então, o pantógrafo vai captar energia aos 3000 volts a passar pelo HSCB, que é o disjuntor de alta velocidade, que depois do disjuntor de alta velocidade fica na caixa de alta tensão. A energia flui para o inversor faz o controle e manda tudo certinho para os 4 motores. E agora vamos ver isso num esquema elétrico, como tudo isso funciona. Então, basicamente, nós temos os pantógrafos aqui, pantógrafo 1 e pantógrafo 2. No caso, só fica um pantógrafo na rede, aqui no um em cada carro que tem pantógrafo. Os carros que têm pantógrafos nossos aqui são 2 carros com 2 pantógrafos, cada um. Então temos 4 pantógrafos no trem, só que somente 2 ficam operacionais. Tem locais que, por exemplo, os 4 ficam operacionais, como no Rio de Janeiro. Após a energia vir para passa pelo pantógrafo, passa por um contator aqui, um contato, que alterna as chaves, né? Depois desse contato, tem aqui o detector de surto, né, de tensão, que eu falei. Aqui, ó, em paralelo, vocês veem que tem o aterramento. Essa é a parte de aterramento do trem. Então aqui nós aterramos pantógrafo, CVS, sistema de tração, tudo é aterrado aqui. Essa é a parte que é realizado o aterramento do trem. Após o pantógrafo, a energia vem para DJ, o HSCB. O HSCB ele também é conhecido como DJ na ferrovia. Então esse disjuntor de alta velocidade
Muitas vezes vão ver eles sendo chamados de DJ. Aí vocês já vão saber do qual elemento eles estão falando. Depois de passar pelo disjuntor, é, temos dois disjuntores, né, na caixa de alta tensão. O disjuntor 1 ele envia para o carro motor, cabinado, e aqui o disjuntor 2 ele envia para o carro motor e também, no caso, ele alimenta, nesse caso aqui, ele alimenta o CVS também, que a gente pode ver, né? Então, esse disjuntor 2 aqui, ele vai mandar para o carro motor, vamos supor que é o carro 4, e para o inversor de lá, e vai alimentar o CVS, por exemplo, do carro 3. E o disjuntor 1 vai alimentar o CVS do carro 2, por exemplo, e o inversor do carro 1. Então, basicamente isso. Aqui nós temos os aterramentos. É... Aqui, vamos fazer o caminho. Vamos pegar o disjuntor 1 aqui. Essa corrente ela sai do pantógrafo, né? Passa por aqui e tal. Vem, passa num contato aqui na caixa do inversor. Volta, passa no indutor de linha. O indutor de linha, ele é responsável por filtrar a energia e evitar que o inversor passe harmônicas para a rede aérea. Harmônicas são basicamente interferências. Após passar pelo indutor de linha, a energia vem por aqui, passa pelos contatos de acionamento do inversor, que esses contatos só vão ser acionados quando o sistema, né, de laço, de tração, emergência estiverem tudo ok. E, enfim, são sistemas cruciais que eles têm que estar ok para que o trem consiga tracionar. Por exemplo, portas fechadas, freios liberados, etc. E quando tudo tá ok, esses contatos vão fechar. E aí a energia vai fluir por aqui, vai passar pelo indutor de novo. E vai chegar nos IGBTs. Esses são os IGBTs. Aqui são capacitores, né, para fazer tudo o filtro. E esses IGBTs, é eles que vão fazer aquele PWM, que converte, né, em si a corrente contínua para corrente alternada. Então, o PWM é gerado aqui pelos IGBTs. E após IGBTs, né, eles vão criar três fases, sistema trifásico, e essas três fases irão alimentar os quatro motores de tração do carro. E basicamente é esse o caminho da geração da energia para a tração. E quando tem a frenagem eletrodinâmica, que eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, mais detalhadamente vai estar aqui no card, que a frenagem eletrodinâmica, basicamente o inversor, ele vai manter uma tensão ali, só que o motor ele vai funcionar como um gerador. Conforme o motor vai girando pela inércia, vai gerando energia e essa energia, toda essa parte de freio eletrodinâmico será controlado pelo chopper de freio. E será parte da energia vai ser mandada para a rede aérea, que tem esse reciclo da energia, parte da energia gerada vai mandar para a rede aérea, só que é limitado. O trem só manda para a rede aérea até atingir 3.600 volts. Quando a rede está em 3.600 volts, a energia excedente vai ser desviada para os resistores de frenagem que ficam em cima do trem. São bancos de resistências que ficam em cima dos carros motores, que é ali que a energia vai ser dissipada em calor. E agora falaremos sobre o suprimento auxiliar de energia. O sistema de suprimento auxiliar de energia tem como finalidade alimentar todo o sistema elétrico que atende os periféricos do trem, que são bateria, ar-condicionado, tomadas internas, iluminação, sistema de controle e informação, né? E outros. Todos os sistemas que não são a tração são alimentados pelo sistema de suprimento auxiliar de energia. Nesse sistema estão os conversores barra inversores, né? Tem locais que se chamam de inversores, aqui em São Paulo a gente chama de conversor. Enfim, que recebem os 3.000 volts contínuo
e convertem tanto para tensão alternada quanto para baixa tensão contínua. A gente vai ver isso mais aqui. Esse é um fluxograma de um CVS. Então, basicamente, CVS, eu vou falar CVS porque aqui em São Paulo a gente usa o termo CVS, que é para esse sistema de suprimento auxiliar de energia. O componente que faz isso é o conversor auxiliar, que aqui nós chamamos de CVS. Então, se eu falar CVS, vocês já sabem o que é. Um CVS, ele recebe os 3.000 volts, tem um fusível de entrada, né, que faz a proteção contra a sobrecorrente, um contator de entrada que vai fechar quando o sistema estiver ok. Se tiver alguma não conformidade no sistema identificada pelo circuito de controle, o contator de entrada vai se abrir e o CVS não será alimentado. Temos um filtro de entrada e um circuito de pré-carga. O circuito de pré-carga, a finalidade dele é receber primeiro a energia quando assim que fecha o contato e o CVS é energizado, o circuito de pré-carga vai ser energizado primeiro para evitar surtos nos equipamentos. Então ele recarrega os seus capacitores primeiro, evitando assim surtos nos equipamentos, que podem vir porque quando você liga um sistema de uma vez, as cargas desse sistema, eles podem sofrer, os componentes elétricos, né, podem sofrer com aquele pico de tensão que recebe de cara. Então esse circuito de pré-carga vai evitar isso. Após isso, nós temos o inversor, que vai converter esses 3.000 para 3.000 em corrente alternada, converter de 3.000 contínuo para 3.000 alternada. E aí tem depois desse inversor um transformador, que vai abaixar essa tensão para 380 volts corrente alternada, a 60 Hz. E esses 380, que são compostos por 3 fases e um neutro, vai alimentar as tomadas são 220 no caso do trem, então é fase neutro, 220 entre fase e neutro, vai alimentar as tomadas, o circuito do ar-condicionado e do compressor. Enfim, e desses 380 sairá um outro circuito para alimentar o circuito de ventilação do próprio conversor, porque o conversor ele gera calor nessa transformação de energia, ele gera calor e precisa ser ventilado. E também o circuito de retificação, parte dessa energia vai ser retificada de novo, vai passar por filtros e parte vai sair direto para o sistema de recarregamento da bateria e outra parte vai alimentar diretamente as cargas de baixa tensão corrente contínua, como iluminação e outros sistemas de baixa que são alimentadas por corrente contínua. E aqui nós temos o esquema elétrico de um conversor. Então aqui é a parte que eu falei da entrada, os 3.000 volts, que entram por aqui. Aqui é os contatores, que fecham quando o CVS pode ser alimentado e abrem quando acontece alguma coisa que não pode ser. Tem alguma não conformidade que precisa ser desligado. O sistema de controle faz isso. Os filtros e o inversor. Por isso que outros locais usam a palavra inversor, né, de auxiliar. Aqui você pode chamar de conversor, porque ele tem um inversor dentro, então é basicamente um inversor, só que para o sistema de suprimento auxiliar de energia, enfim. Esse inversor vai converter os 3.000 contínuo para 3.000 alternado, vai passar no transformador, esse transformador vai baixar para 380, como eu falei, aqui sai direto, né, 380, a saída 380 dele, 3 fases, 60 Hz. Tem aqui aquela parte direto que alimenta o motor que vai fazer a refrigeração do CVS, vai alimentar o ventilador que vai fazer a refrigeração do CVS. E aqui é uma característica também de alguns modelos, de alguns conversores. Boa parte tem, que é a capacidade de ser alimentado externamente. Então, quando o trem está na oficina, por exemplo, você quer deixar ele desligado da rede, tem a opção de manter o trem ligado, sistemas auxiliares, né, ar-condicionado, iluminação, continuar o carregamento da bateria e tal. E você fica fora da rede, fora dos 3.000 volts, pode desenergizar e mexer lá em cima normalmente. E o trem continua sendo alimentado.
Isso acontece pela tomada externa. Então, na oficina, eles alimentam o CVS externamente. E daí, né, a energia vem aqui, quando isso acontece, a energia vem por aqui, vai para a saída 380 normal, e também segue aqui para a parte de rebaixamento e retificação, para a parte de baixa tensão. Enfim, caminho normal, né? Vamos voltar para o caminho normal. Vai ter um desvio aqui para ela, para a energia vir aqui para a parte de pro carregamento da bateria e sistemas auxiliares. Então vai ter toda a retificação aqui, essa parte da retificação através dos diodos aqui que vocês estão vendo. Vai passar por um transformador para baixar a tensão. E as saídas 32 volts para alimentar a bateria e sistemas de baixa tensão. E basicamente é isso. O sistema de tração e suprimento auxiliar de energia. E agora, dando um resumão de como acontece, né, tudo. Como eu falei, pantógrafos nos carros reboques. E isso também é uma coisa que é considerado um sistema de São Paulo, que o pantógrafo fica no carro reboque. Em outros sistemas, o pantógrafo fica no carro motor, principalmente no carro motor cabinado. E também, aqui, o nosso sistema, ele é carro, motor, reboque, reboque, motor e tal. Temos carro, motor e reboque. Sistemas de metrô é tudo carro, motor. Então, resumindo, nós temos pantógrafo, que pega os 3.000 volts. Esses 3.000 volts passam pelas disjuntoras no HSCB, disjuntora de alta velocidade, que, disjuntora de alta velocidade, ele protege o CVS e o sistema de desenvolvimento de energia auxiliar, que é representado aqui pelo CVS. E basicamente é isso. E assim, chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que foi um pouco diferente, né, dos conteúdos anteriores. Esse foi mais aprofundado, mostrando circuitos, uma explicação mais aprofundada sobre eletricidade. E, enfim, finalizando o vídeo, muito obrigado por terem acompanhado e até a próxima.